hora de acordar, amém? Dá um chacoalhão nessa pessoa linda que está sentada aí do seu lado. Diga para ela assim, ó, é hora de acordar, irmão. Você está acordado, irmão? Amém. Aleluia. Pensa comigo aqui, querido, rapidinho. Na roupa que você veste para vir no culto de domingo. Eu não sei como é que as coisas nos nossos dias, mas quando eu era criança, e tem crente velho aqui, igual eu, né? Que a gente, quando a gente vinha arrumar para ir para a igreja, a mãe falava para a gente assim, não, menina, essa roupa não, veste aquela outra roupa. Qual, mãe? Aquela roupa de domingo. Né? Sempre tinha ali umas 3, 4 roupinhas, que era aquela roupinha mais arrumadinha, que era a roupinha da gente ir pro domingo na igreja, sim ou não? Tem uns bandos de crente velho igual eu, nós estamos todos juntos, é tudo farinha no mesmo saco. E aí, pensa comigo nessa roupa, sabe? Essa roupa que a gente veste. Toda vez que a gente vai para um lugar especial, a gente escolhe algo especial para vestir, sim ou não? A gente pensa, né, você quer estar ali apresentável. Pode ser a sua melhor roupa. Ela às vezes não é chique, às vezes ela nem custou caro, mas é o melhor que você tem. Ela representa esse desejo que você tem no coração de adorar. Ela representa esse desejo que você tem de estar se apresentando diante de Deus. É como se você de fato fosse se apresentar diante de um rei, diante de uma grande autoridade. Se você tivesse amanhã bem cedo uma reunião com o prefeito dessa cidade, você não ia ir de bermuda e chinelo, não é verdade? Você iria se preparar, você iria vestir a melhor roupa que você tem. E quando nós viemos para um culto de domingo, nós procuramos nos apresentar também da mesma maneira, né? Impecáveis diante de Deus. Mas o que acontece depois que a gente volta para casa? Tem gente que mal abriu a porta da casa já está jogando o sapato assim, não é? A mulherada que comigo prefere o tênis do que o salto, de vez em quando a gente usa, né, mulherada? A gente sofre um bocado, porque eu prefiro um tênis. Eu sou mais do pé no chão, assim. Mas é bonito, às vezes, a gente tem que fazer essas coisas. Já chega jogando o sapato, vai tirando aquela roupa, porque você quer ficar com a sua roupa mais confortável, né? Eu tenho certeza que as irmãs não usam aquelas pijama furado. Não use, não, porque vocês são muito lindas, preciosas e elegantes. Mas a gente gosta de vestir aquela roupa confortável de casa, né? Durante a semana a gente não vai usar aquela roupa que a gente usa no domingo, a gente vai vestir o nosso uniforme. Quem trabalha em empresas que tem uniforme, você tem ali o seu uniforme da segunda, da terça, da quarta, não é assim? E a gente vai, troca essa roupa de igreja e a gente veste o nosso uniforme da rotina, a roupa do dia a dia. A questão, queridos, que eu quero perguntar com você através dessa pequena reflexão é: e se o nosso coração fizesse essa mesma troca de roupa? E se o nosso coração também vestisse e se desvestisse de roupas? De que adianta usar uma roupa espiritual no culto, mas agir durante a semana com raiva, com amargura, com egoísmo, com ressentimento, precipitadamente, falando demais? De que adianta às vezes a gente se vestir no coração de uma atitude espiritual, porque estamos dentro de um ambiente espiritual, mas quando nós vamos para a semana, nós começamos a praticar outras coisas que em nada tem a ver com este ambiente, com as coisas que competem a esse ambiente. Quando nós fazemos essas coisas, nós vamos vivendo numa fadiga de tentar uma coisa no domingo e outra coisa nos dias da semana. A gente passa uma maquiagem, a gente se arruma, e quando eu estou dizendo, eu já não estou falando sobre roupa, estou falando sobre coração. A gente se prepara, né, para ver o irmão, para dar a paz do Senhor. A gente se prepara para encontrar com aquela pessoa que você não está muito bem com ela, né? Mas durante a semana, às vezes, é lá dentro da sua casa, quando as pessoas veem quem você realmente é, quando a gente baixa a guarda, e infelizmente, é com as pessoas que a gente mais ama que a gente mais se machuca, sim ou não? E aí, queridos, essa tentativa de viver nesse dualismo vai ferindo o nosso coração, vai fadigando a nossa alma. As coisas de Deus e as minhas coisas, as coisas de Deus e as minhas coisas, o reino de Deus e a minha própria vida. Será que é assim que Deus queria que nós vivêssemos? Como se tudo não fosse dele, para ele, por ele, e tivesse vindo exatamente das mãos dele? A Bíblia nos instrui em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua, para que sejam então capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita. Existe uma agradável, boa e perfeita vontade de Deus para mim e para a sua vida, queridos.
E essa vontade está posta sobre você e sobre mim, mas ela precisa ser acessada. A vontade de Deus para a sua vida precisa ser acessada. E você acessa a vontade de Deus quando você tem uma mente renovada. E a mente renovada, ela está na vida transformada. Se eu tenho comportamentos transformados, então é um sinal de que a minha mente está sendo renovada. É como se eu tivesse uma água suja nesse copo e eu começasse a colocar água limpa. E eu não parasse de jorrar água limpa aqui dentro desse copo. Em algum momento, aquela água suja vai embora, vai sair completamente, vai ter somente água limpa. Na nossa mente, queridos, é essa renovação que precisa acontecer. Por quê? As nossas atitudes, nossos comportamentos são um reflexo da nossa mentalidade. Como eu penso, assim eu sou, é o que a Bíblia diz. Como a minha alma pensa, assim ela é. Então, os meus pensamentos governam sim as minhas emoções, e as minhas emoções, elas se reverberam nas minhas ações. Por isso, Romanos vai dizer que nós precisamos experimentar uma mudança de mentalidade, para que então, a minha vida agora transformada possa acessar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, a vida cristã não é uma questão apenas de vestir uma certa roupa, mas é uma questão de trocar de identidade. Eu falo muito sobre isso. Ontem eu estava ministrando para mulheres lá em Cuiabá, numa conferência linda, Igreja Batista Ebenezer, centenas de mulheres ali, poderoso que Jesus fez, e falávamos exatamente sobre isso. Nós precisamos ter uma identidade alicerçada no caráter imutável de Deus. Você não é o que fizeram com você. Você não é o que você fez de errado. Nem mesmo o que você fez de certo. Isso também não é quem você é. Você não é o pecado que você cometeu. A sua identidade está alicerçada, precisa estar alicerçada no caráter imutável de um Deus amoroso. Amoroso. E Ele é Pai. Ele não muda de ideia. Deus não tem sombra de variação nele. Ele não te ama hoje e amanhã ele pensa, não tenho certeza se te amo mais. O amor de Deus pelas nossas vidas não muda, e a nossa identidade precisa estar fincada nesse caráter de Deus. E quando nós estamos em Cristo, a Bíblia diz que nós somos uma nova criatura. É o que lemos em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, agora é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Se somos uma nova criação em Cristo, queridos, nós temos uma nova identidade. Você nasceu de novo. O batismo é isso, queridos. O batismo, e domingo que vem nós vamos ter batismo. Daqui a pouco a gente vai reforçar todos os avisos para você. Vai ser uma festa linda aqui, meus irmãos. Nós estamos com o coração assim cheio de expectativa. É um simbolismo. Quando a pessoa afunda na água, é um simbolismo da morte. Quando ela ressurge ali, quando ela volta, é uma nova vida que está nascendo. Então a gente é sepultado ali no batismo, nasce uma nova vida. E ali você ganha um novo documento, você ganha uma nova identidade. Consegue me entender? Agora você não atende mais pelo seu nome apenas, você é filho amado de Deus. Você é filha amada de Deus. A verdadeira transformação não acontece quando nós fazemos algo, mas quando nós nos tornamos alguém novo. Foi exatamente sobre essa troca de identidade que o apóstolo Paulo escreveu. Ele nos desafia a uma transformação que vai muito além de comportamento. E está registrado no texto de Efésios, no capítulo 4. Se você puder, abra sua Bíblia, mas o texto vai aparecer aqui no telão para você também. Nós leremos alguns versículos que dizem a partir do 17. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Vê a mentalidade aí outra vez, ó. A mente governando as ações. Não vivam na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, olha isso, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados de modo de pensar, a mentalidade outra vez, e se vestirem
agora do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade, provenientes da verdade. A grande pergunta aqui, então, queridos, é como podemos sair desse ciclo de dualismo? Como, pastor, eu posso sair desse ciclo de um pé aqui, outro pé lá? Como que eu posso, pastora, ser um crente de verdade na minha casa? Você já viu aquela historinha antiga? Que a criança um dia chegou e falou para o pastor assim: pastor, pelo amor de Deus, será que a minha família poderia se mudar aqui para a igreja? Não tem um cantinho que a gente possa colocar nossa cama e a gente morar aqui na igreja? E o pastor falou: ai, meu filho, para que você quer morar na igreja? É porque meu pai é tão bonzinho aqui. Aqui ele não bate na gente, ele não briga com a mãe. Talvez você não esteja nesse extremo, graças a Deus, eu tenho certeza que não. Mas, queridos, tem muita coisa que a gente ainda está oscilando. Tem muita coisa que a gente ainda está aqui no domingo levantando as nossas mãos, mas na segunda-feira nós não estamos agindo de acordo com aquilo que nós estamos declarando aqui. Nossos comportamentos, nossas atitudes, nossas reações diante daquilo que as pessoas fazem, muitas vezes a nossa vida não está de fato demonstrando que somos filhos amados de Deus. A casa vive em guerra, o casamento está destroçado, os relacionamentos interpessoais estão um fracasso. Vai ver como é que está no trabalho, a pessoa tem conflito com todo mundo no trabalho. Gente, isso não é normal. Gente, isso não é normal. Você ser um filho de Deus e você ter conflito com todo mundo no seu trabalho. Não é normal que você seja um crente, um filho amado de Deus e na sua casa tenha guerra todo dia. Não é normal. Isso só revela que nós estamos vivendo uma vida muito aquém daquela que a palavra de Deus nos diz que nós podemos viver em Cristo, sendo que nele somos nova criatura. Então a pergunta é: como eu posso sair disso, pastora? Como eu posso estar com um pé na igreja e outro pé no mundo? Eu não quero isso. Irmãos, a gente não é um povo de ficar em cima do muro. Sabe por quê? O muro já tem um dono. É do diabo. Tá me entendendo? Não tem essa. A gente tem que escolher por Jesus. E ser firme nele. E ser firme nele. E ser radical nele. A palavra de Deus diz que o Pai está procurando por verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura. Onde estão, queridos, aqueles adoradores extravagantes, radicais na presença de Deus, que se posicionam contra o pecado, que não dão jeitinho, que não fazem porque está todo mundo fazendo, mas que se posicionam e dizem assim: olha, não vou fazer isso, nem que eu tenha que perder esse emprego, Deus me abra outra porta, mas eu sou um cristão, eu sou um filho da luz, e eu ando na luz, eu ando na verdade. Uma vez eu vi a história de um jovem que ele conseguiu um emprego aparentemente muito bom, e quando ele se deu conta, o chefe dele pedia que ele mentisse muito. Começou com coisas pequenas, do tipo, alguém ligava e ele dizia: fala que eu não estou, fala que eu retorno semana que vem, e ele dizia: você não vai retornar a ligação? Não, eu não vou, eu não tenho intenção de retornar essa ligação, mas se essa pessoa ligar de novo, diga que eu retorno no mês que vem. E aquele jovem apaixonado por Jesus e pela sua presença disse: eu não consigo compactuar com isso. Eu não posso ficar mentindo para as pessoas. E o coração dele começou a aquecer, e ele disse: eu preciso tomar uma posição. Chegou no patrão e disse: eu não posso mais trabalhar com você, porque eu sou um cristão e sou um filho de Deus. E o cara disse para ele assim: mas eu também sou um cristão. Ele disse: mas eu não sei o que acontece, eu não consigo viver dessa forma. Então não tem como você trabalhar aqui. Tudo bem, não tem problema. Você pode me demitir, eu estou pedindo as contas, faça como você quiser. E aquele jovem, não passado muito tempo, o Senhor abriu uma outra porta de emprego muito melhor para ele. Porque Deus honra todo aquele que se posiciona, queridos. Às vezes a gente está se colocando debaixo de um jugo por medo de pessoas, por medo do que vão pensar de nós. A gente não tem que ter esses medos, nós temos que nos posicionar. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Queridos, o nosso Deus é quem ama a justiça. E nós precisamos nos posicionar ao lado da justiça, amém? Então, a palavra de Deus nos mostra que a jornada da transformação tem 3 passos essenciais. Eu quero conversar com você aqui rapidinho sobre esses passos. E o primeiro deles é: desperte do sono espiritual. Efésios 5, no verso 14, vai dizer: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes.
Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre... Aleluia. O versículo que nós lemos é um chamado a uma conversão, mas também a santificação. Desperta, ó tu que dormes. Esse texto me faz lembrar também daquela parábola das 10 virgens, se lembra dela? Aonde ali fala sobre a vinda de Jesus, a vinda tão esperada do nosso Senhor, aquela que estamos aguardando. Aonde as virgens representavam a igreja, a candeia o seu coração, o azeite da candeia, a intimidade construída no secreto e o fogo que deixava acesa, iluminava e aquecia o ambiente, é o fogo da presença do Espírito Santo. As virgens tinham ali, a igreja, estavam esperando o noivo, né? E chega determinado momento que todas dormem. E algumas tinham ainda um azeite de reserva, outras não tinham, foram buscar. E você sabe como é bem a história, como ela termina. O fato é, queridos, que é tempo de despertamento. Nós não podemos mais ficar, queridos, sabe, adormecidos na luz enquanto o mundo dorme nas trevas. Jesus está voltando. E nós precisamos providenciar as nossas candeias cheias, abastecidas. Nós precisamos construir intimidade e ter azeite de reserva. A nossa candeia não pode se apagar, irmãos. Nós precisamos estar prontos como noiva que espera pelo noivo, com vestes limpas, adornados, perfumados, esperando em prontidão. Mateus 18 diz: será que porventura quando o Filho do Homem voltar encontrará fé na terra? Será que o Senhor vai encontrar fé no seu coração quando Ele voltar? Será que o Senhor vai encontrar você aonde? Fazendo o quê? Quando Ele voltar? Aonde você vai estar? Em quais ambientes você vai estar frequentando, levando a tua família, os teus filhos? Quando Jesus voltar, e Ele vem, e Ele virá, a Bíblia diz, como um ladrão, ninguém está esperando, tão rápido como um relâmpago, Ele virá. Como é que o Senhor vai encontrar você? Como é que o Senhor vai encontrar a sua família? Como é que o Senhor vai encontrar o seu coração, querido? Desperte. A palavra de Deus nos ensina que a salvação é um ato terminado de Jesus. Por outro lado, a santificação, que a Bíblia diz, sem a qual ninguém verá o Senhor, ela é um processo diferente da salvação. Se em Cristo na cruz fomos salvos, agora temos que ser santificados dia após dia. E essa santificação, ela não é passiva. Perceba que a santificação é como se fosse uma moeda que tem duas faces. Uma das faces da santificação, que é esse processo onde eu vou me parecendo cada vez mais com Jesus, é a parte que Jesus faz por mim. Ele perdoa os meus pecados, Ele anula as minhas transgressões, Ele quebra todo o vínculo que poderia haver entre mim e as trevas. Jesus faz isso. Porém, tem o outro lado da moeda da santificação, que é a minha parte, que é quando o pecado está batendo a porta e eu preciso escolher se eu vou abrir ou não. E a gente às vezes vai vivendo a vida cristã pensando assim, mas foi inevitável, quando eu vi eu já tinha falado, foi inevitável, a pessoa fez isso e eu agi dessa forma. Não, mas olha, eu traí meu marido por causa, ele fez isso e aquilo. Nós vamos nos desculpando, andando como muletas, terceirizando a responsabilidade que é nossa. Sempre é nossa escolha. Você tem o direito de dizer não. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, que nós éramos escravos do pecado. Agora em Cristo nós somos livres. Só um livre pode dizer não. Um escravo não tem esse poder. Escravo pode falar para o seu senhor, amanhã eu não vou trabalhar? Pode? Pois é, nós éramos escravos do pecado. A gente não tinha escolha antes de Cristo. A gente pecava. Mas em Cristo agora somos livres. Um livre pode dizer, não vou. Não vou pecar. Não vou. Vou correr para Jesus, vou ligar para alguém. Ei, alguém aqui, meu discípulo, meu líder, meu discipulador, me ajuda, meu pastor. Onde você está? Eu estou indo aí agora porque eu não quero pecar. Fique comigo. Faz sentido isso, queridos? O problema não é apenas que nós fazemos, o que nós fazemos, mas é a condição do nosso coração. E nós precisamos sondar isso com o Senhor. O velho homem, ele vive com entendimento obscurecido, separado da vida de Deus. Tem pessoas para as quais eu estou dizendo essas coisas e você está dizendo não faz sentido. É porque são pessoas que ainda estão vivendo na carnalidade. Você precisa hoje converter o seu coração.
Tem pessoas que ouvem o que eu estou dizendo aqui e dizem assim, mas isso é radical demais. Não tem problema. As duas entidades demoníacas, é o que tem e o nada a ver. Duas entidades satânicas, tem esse nome. Entendeu? Uma chama o que tem e a outra nada a ver. Toda vez que você fala assim, mas o que tem? Já sabe, tá andando junto. Ah, isso aí tem nada a ver. Tá também, tá? Já tá avisado, irmão. É assim, ponto, acabou. Não tem como a gente ficar negociando as coisas. A palavra de Deus é santa, reta, pura. E a gente precisa andar conforme ela fala. Fora disso, queridos, tá errado. Tá errado. Toda vez que você fica negociando as coisas, aquilo que é um princípio, aquilo que é, sabe, reto diante do Senhor, aquilo que é inegociável, saiba, você está fora da vontade de Deus. E aí a gente fica tentando explicar coisas espirituais pra gente carnal, não entende mesmo. Só espiritual discerne aquilo que é espiritual. Não é verdade? Para quem é carnal, tudo que o espiritual fala parece loucura, parece fanatismo, parece exagero. Nós estamos na igreja, mas muitas vezes com a mente longe, tendo comportamentos de gente que nunca conheceu a verdade, agindo como o sistema, agindo conforme o mundo. O Evangelho nos convida a acordar e a enxergar a realidade do nosso ser, algo que só é possível com a intervenção divina, queridos. João 3,3 vai nos lembrar que para ver o reino de Deus nós precisamos nascer de novo. Você se lembra desse texto? É necessário nascer de novo. Do mesmo jeito que está, não tem como. A visão espiritual é um presente, não uma capacidade que nós consigamos aprimorar por nós mesmos. É Deus quem faz isso em nós, mas exige um posicionamento seu. Exige uma decisão sua. Você precisa fazer isso. Amém? Mateus 15:8 vai dizer, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe, queridos, quando eu leio essas palavras de Jesus, eu choro e eu peço, Senhor, não deixe que meu coração se desvie do Senhor nem por um instante. Não permita, Deus, que minhas canções sejam vazias. Não permita, Senhor, que as melodias cantadas, elas sejam vazias de avivamento, de quebrantamento. Deus, por favor, não me deixe te deixar. Porque Jesus estava falando de pessoas que andavam perto dele, que com os lábios honravam, mas o coração não era dele. É por isso que a palavra de Deus diz que nos últimos dias, quando o grande dia do Senhor chegar, muitos vão dizer, mas Senhor, eu fiz tanta coisa em seu nome, eu orei, eu expulsei demônio, eu preguei. E Deus vai olhar e dizer, eu não conheço você. Não é nem assim, ó, eu não gostei do que você fez. Não, eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Sabe por quê? São pessoas que honram com lábios, mas nunca se relacionaram com Deus. Não tem relacionamento. E Deus é relacional, querido. Não pense você que você vai construir sua vida espiritual vindo no culto de domingo. Isso aqui é uma celebração para a gente se alegrar com o que construímos no secreto durante a semana. Aqui a gente vem celebrar aquilo que Jesus está fazendo lá, ó, na célula, lá na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa. Por isso que é tão gostoso. Vida espiritual se constrói todo dia. Ninguém vai poder fazer isso por você. Eu posso te implorar, assim como o apóstolo Paulo disse, eu insisto. Mas só você vai decidir se você vai ler a Bíblia, se você vai orar, se você vai buscar o Senhor todos os dias. É uma escolha sua, é uma decisão sua. Ninguém vai poder fazer isso por você. Jesus nos alerta sobre o perigo de honrá-lo com lábios, mas não ter um coração longe dele. Isso confronta o nosso dualismo, nos chama para uma adoração que engloba a vida toda, não apenas no momento do culto. Eu canso de dizer para vocês aqui, canso não, eu vivo falando, né? E eu vou continuar repetindo. Adoração não é sobre só essas canções que cantamos. Adoração é um estilo de vida. Adoração é como eu faço tudo para agradar o Senhor. Então, se eu estou passando pano lá no chão da minha casa, se eu estou cozinhando para os meus filhos, se eu estou edificando um lar ao Senhor, você não está sendo rebaixada, não, mulher. Para de ficar sendo enganada por esse pensamento feminista mundano. Não, você é uma mulher honrada, virtuosa dentro da tua casa. Você está numa nobre missão, edificando um lar ao Senhor. E quando você faz isso com o seu coração,
sem murmurar, sem ficar se vitimizando, sem reclamar. Você está fazendo para a glória de Deus. Isso é adoração. Isso é adoração. Lá na sua empresa, você que é empresário, você faz o melhor que você tem. Você está aqui, não é só para você ter lucro, não. Você vai dar o melhor do que você faz para essa cidade. Sabe por quê? Porque a excelência honra a Deus, abençoa as pessoas. Todo mundo vai querer saber assim, onde é que é aquela, eu quero ir naquela oficina, daquele homem, daquele povo. Porque aquele povo da igreja, quando eu vou lá, eu sinto que eu não estou sendo lesado. Aquele povo é povo reto. A excelência honra a Deus. Abre os céus, abre portas, traz o conhecimento da verdade aos outros. Nessa noite o apelo de Deus é para que o nosso testemunho de fé seja revelado ao mundo, queridos. Não podemos mais nos conter em apenas ir a cultos. Não podemos ter uma vida dupla. Eu vou no culto no domingo, na segunda-feira minha vida é outra. Não podemos, queridos. Segundo, como me livrar dessa vida? Tirando a roupa do velho homem. Uma vez que o diagnóstico é feito, nós precisamos agir. A hora que você percebeu que tem coisas em você, no seu comportamento, que você olhou e falou, Senhor, essa roupa aqui não combina mais com a minha nova identidade. Senhor, esse pensamento que está na minha cabeça não combina com a minha nova identidade. Você já teve essa experiência? É o Espírito Santo que faz isso com a gente. Ele vai nos convencendo, Ele vai nos ensinando. Aí você está ali conversando, de repente, nossa, o Espírito Santo acende uma luz ali, você fala, peraí, essas brincadeiras, essas piadinhas, essas conversas de duplo sentido, isso não faz parte da minha identidade. E aí você, olha, eu vou mudar. Não, eu sou um homem de honra. Eu sou uma mulher de respeito. Eu vou mudar. E você escolhe mudar. Não é porque ninguém está dizendo para você que roupa que você tem que vestir, que cabelo que você tem que ter, qual que é o comprimento da sua roupa, o que você tem que falar, que você tem que deixar de falar, queridos, porque isso daí é legalismo. Regras de homens não revelam uma transformação genuína de coração. Mas quando o Senhor fala com você, é um poder tão grande, ninguém precisa falar. Você toma a decisão por você, e aquilo é tão genuíno que é duradouro. É para a vida toda. Não vai durar 3 meses, daqui a pouco você vai virar o doido e vai falar assim, não, agora eu cansei desse negócio de ser crente. Não tem isso. Porque você decidiu de dentro para fora. Foi o Espírito Santo que te convenceu. Tá me entendendo? Paulo nos ordena a nos despir desse velho homem com práticas. É como se nós tirássemos uma roupa velha suja. Eu não sei. Todo mundo aqui gosta de ganhar roupa nova ou comprar roupa nova? Gosta? É bom, né, gente? É maravilhoso. Aí, quando a gente ganha roupa nova, normalmente a gente gosta de usar ela, certo? Ou tem um povo esquisito que fica guardando lá, né? É uma ocasião especial. Não, gente, a gente sabe de amanhã não, usa logo. Já sai da loja com a roupa. Uma vez eu comprei uma calça, eu saí da loja, falei, a moça, peraí, deixa eu tirar a etiqueta. Eu, tá bom. Vamos lá, vamos viver essa vida, sei lá, do amanhã. A gente precisa vestir nossas roupas novas, queridos. Jesus nos deu vestes limpas. O que a gente está agarrado com os trapos, velho? Umas roupas nojentas, de pecado. Abandone isso. Vista-se das suas novas vestes, da sua nova identidade. A verdadeira espiritualidade não é, sabe, aquilo que a gente faz aqui dentro do domingo, dentro dessas 4 paredes, mas é como nós vivemos o resto da semana. Aqui é muito fácil ser crente, irmão. Aqui todo mundo dá a paz do Senhor. Aqui dificilmente vai acontecer um trem esquisito. Às vezes acontece, né? Mas é raro, né? Mas aqui todo mundo tá com a roupa de crente, a gente está no domingo, né? Às vezes a gente dá umas respiradas assim para não... Rouba todo o ar da atmosfera na respirada, mas a gente respira, né? Mas e durante a semana? Parece que, ressurge a fênix ruim, né? Não é assim? Queridos, é durante a semana que a gente revela o que está acontecendo na nossa vida de verdade. Como nós vivemos as nossas vidas, sabe ali,
no seu trabalho, na sua casa, na sua rotina. E nós precisamos identificar e remover hábitos que entristecem o Espírito Santo, sabe? A Bíblia fala que o Espírito Santo ele tem emoções, e eu acho isso lindo, porque ele se entristece com algumas coisas. Mas ele é tão doce, tão amável, que ele fica triste, mas ele fica triste. Ele não vai embora. E entristecido, muitas vezes ele vai nos convencendo, né? Nos mostrando. Porém, muitas vezes nosso coração está tão embrutecido, tão endurecido, que ele está falando com a gente. Ele está falando com você. Ele trouxe você aqui hoje. Eu estou falando através dessa mensagem, ainda assim você está com o coração fechado. Mas ele insiste contigo nessa noite. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Efésios 4:25. A mentira não é apenas um ato, um tipo de pecado, mas é uma característica do velho homem que precisa ser tirada. Precisa ser abandonada. Precisa ser arrancada de você. É uma peça de roupa, imagine comigo, que está estragada. Não faz parte mais da sua nova identidade. Você é realeza, você é nobreza, você é do reino de Deus. Abandone isso. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Não deem lugar ao diabo. Efésios 4:26, olha isso. Perfeito esse texto que diz, quando vocês ficarem... A ira em si não é o pecado. A ira é só uma das emoções que Deus fez. Jesus não ficou irado? Virou a mesa lá, lembra desse episódio? Todo mundo assistiu, né? Não estou falando do episódio da Bíblia mesmo. É o The Chosen, gente. Dá uma risada aí, gente. Deus o livre, vocês são sérios demais. The Chosen, vocês não assistiram? Já? Fala que já, eu sei que já. Tá bom, tá tudo certo, é bom, é bênção. Esse daí tá bom. Tem lá o episódio, mas eu estou me referindo ao texto bíblico, aonde Jesus fica irado com o povo fazendo os cambistas lá no templo. Lembra que ele faz o chicote e ele lembra? Lembra disso? Pois é. A ira é um sentimento, até Jesus irou. Mas ele diz que quando a gente fica irado, a gente não deve. E o que a gente faz com a ira então, pastora? Gente, eu tenho uma aula do nosso discipulado entre elas, de mulheres, que é poderosa quando a gente fala sobre ira. São 2 aulas só falando sobre ira. Eu tenho a sensação de que mulher tem uma dificuldadezinha com esse trem. Sim ou não? Cadê a mulherada? Tem, não tem? E tem gente que ira pra fora, e tem gente que ira pra dentro, né? Explode, mas tá aqui, ó. Não é? Todo tipo de ira. É bom, uma hora a gente vai fazer um discipulado entre elas, só de mulheres, para a gente falar sobre isso. Mas a questão não é a ira em si, a questão é quando nós pecamos, quando nós ficamos irados. Não pequem. E o que a gente faz com a ira? Não deixe pôr o sol sobre ela. Você não vai deixar você ficar o dia inteiro irado. Você vai para o seu quarto, fecha a porta. Você vai morder o travesseiro, você vai socar o travesseiro, você vai falar com Deus, você vai chorar, você vai... até essa raiva sair de você. Amém? E vai sair, vai deixar lá, e você vai sair leve, e Jesus vai resolver sua vida, amém? A ira descontrolada, a amargura, a falta de perdão são sinais de que ainda estamos presos no velho homem. Precisamos nos despir disso, amém? A terceira coisa, queridos, para nos livrarmos dessa vida de dualismo é vestir uma nova natureza. Não basta tirar roupa suja. É preciso vestir uma roupa nova. Que bom que papai sempre providencia roupas novas, né? Aleluia. Ele não deixa a gente envergonhado. Coisa boa, né? Porque quando você tira a roupa, você fica meio que assim, né? Ai, e agora? Não é assim? Foi assim com Adão e Eva, não foi? Eles pegaram as folhinhas de figueira para se esconder. Papai chegou lá no Éden e falou, Adão, cadê você? Estamos aqui, que a gente viu que estava nu e tarará. Quem falou isso para vocês? E Deus vai lá, trata da situação. E o que Deus faz? A primeira morte acontece, um sacrifício, um cordeiro morto, tira a pele, com a pele faz uma impressão de um apontamento de salvação do cordeiro, que iria ser derramado o seu sangue, né? E ali, Deus cobre eles. Deus cobre eles. Deus, Ele está dizendo para você hoje, abandone essas roupas velhas, sujas de pecado, de velhas práticas que não agradam ao Senhor, que entristecem o Espírito Santo. Tira isso, deixa aí, mas você não vai ficar envergonhado. Calma, eu vou te cobrir. Eu tenho vestes novas. Aleluia! Como papai é amoroso. O evangelho não é sobre ausência, sabe, simplesmente de hábitos ruins, mas é sobre uma perseverança de hábitos novos que honram a Deus. Persevere nos hábitos novos que você tem adquirido.
Talvez você está conseguindo ler um versículo por dia. Calma, persevera nesse um versículo. Daqui a pouco vai virar um capítulo, daqui a pouco vai virar mais, daqui a pouco 10 minutos de oração vão virar 20. Persevere. Só não pare. Nós precisamos adquirir novos hábitos e permanecer neles. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Olha só, a sua fala é uma das primeiras e mais claras evidências da sua nova natureza. A maneira como nós falamos. Não tem aquela musiquinha das crianças? A boca fala aquilo que o coração está cheio. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Está cheio de amor. Oh, oh, oh. Está cheio de... Vocês cantam demais. Gente, a boca fala aquilo que está cheio o coração. Tem como não? A gente sempre vai trazer para fora isso. Não é? Sempre vai. Sempre vai. A gente vai externar, uma hora vai escapar, uma hora vai sair, porque a gente vai pôr para fora, através da nossa fala, aquilo que está acontecendo dentro do nosso coração. E esse texto aqui de Efésios 4, no verso 29, está dizendo que a nossa boca não deve ficar falando palavras inúteis. A Bíblia tem um outro texto que vai dizer que nós vamos prestar contas diante de Deus de toda palavra inútil que dissemos. Senhor, tem misericórdia de mim. A gente vai prestar conta, irmãos. Toda palavra inútil. Ô Senhor, tem misericórdia, Pai. A nossa boca precisa falar aquilo que agrada o Senhor. Aqui está dizendo, a gente tem que usar palavras que edificam o outro. Vai abençoar o meu irmão que eu tenho para dizer? Vai consolar o meu irmão que eu tenho para dizer? Vai alegrar, encorajar o meu irmão que eu tenho para dizer? Não, então fica quieto. Não fala não. Vai orar. Ai, mas a gente tem que ser sincero, né? É claro que a gente tem que ser sincero. É claro que a gente tem que falar a verdade. Falar a verdade em... Tá vendo como vocês sabem? É falar a verdade em amor, queridos. Verdade não se fala com o dedo na cara, gritando. Ah! Não é assim que se fala. Verdade se diz em amor. Vem cá, preciso te dizer como eu me sinto, quando você faz. Percebe? A gente precisa saber falar melhor as coisas. Às vezes a gente quer tentar resolver um problema de relacionamento, a gente já começa, porque você fez isso, Patrícia, você agiu assim, você fez isso, você. E se você trocasse isso por, Patrícia, eu me sinto assim, eu estou entendendo as coisas assim, quando aconteceu tal coisa assim, eu agi dessa forma porque você está falando de você. Para de falar do outro. Fale de você. Fica mais fácil, você abre mais o caminho para você resolver um conflito. Porque se você começa a falar, você fez isso, você fez aquilo, você age assim, você é assado, a pessoa já bota 30 escudos e fala, o problema é seu, não tenho nada que eu quero resolver. Não é assim, gente? A gente precisa aprender a falar, a se comunicar. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoa em Cristo. Bondosos, irmãos, compassivos, misericordiosos. Como a gente precisa aprender a ter misericórdia das pessoas. Domingo passado falávamos sobre paz. A célula foi top semana passada agora, não foi? Compartilhamos muito, não foi? A palavra foi surreal, de boa. Compartilhar na célula rendeu bastante. Viver em paz depende da nossa maturidade. Você vai ter que entender, querido, que muitas vezes as pessoas vão ser injustas com você. As pessoas vão machucar você. Por quê, pastora? Porque é isso que elas têm para dar. Infelizmente. Mas por que eu amei tanto essa pessoa, eu fiz de tudo por ela, me entreguei, me sacrifiquei, olha o que eu recebo em troca, isso não é justo. Eu sei, mas é o que ela tem para te dar. Tenha misericórdia desse coração. E às vezes a gente faz de tudo para amar alguém, não é verdade? E dói injustiça, não dói não? É muito ruim. Você fala, gente, mas eu estou fazendo de tudo para amar essa pessoa, de tudo para amparar essa pessoa, de tudo para cuidar dessa pessoa, e ainda assim não está bastante. Ela chega e fala assim, não foi bom, não gostei, parará, parará. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia dessa pessoa. Quem olha a vida a partir de uma lente de dor e de sofrimento, vai ver dor e sofrimento em toda parte. Mas o Senhor está nos chamando para andar altaneiramente, amém?
A nossa capacidade de perdoar vem da experiência de ser perdoado. Então eu não perdoo porque eu sou bonzinho. Eu não perdoo porque eu sou maravilhosa. Eu perdoo porque eu fui perdoada. Tá me entendendo? Deus perdoou você? Então, querido, você tem que perdoar. É a parábola do credor. Lembra? É Mateus também, não é? Não lembro agora o capítulo 14, 15? Não lembro. Eu sou ruim às vezes dos números, mas está lá. A parábola do credor. Olhe lá. Foi perdoado? Perdoe. Perdoe, porque assim Deus vai te perdoar. Porque se você, tendo sido perdoado, não perdoar o seu irmão, Deus não vai te perdoar. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Deus não vai nos perdoar. Vista essa nova natureza. Nessa noite eu quero dizer que nós precisamos lembrar quem nós somos em Cristo. Não perca isso de vista. Viva a partir da sua nova identidade. Viva a partir de quem você é em Cristo. A vida cristã autêntica é uma jornada contínua de nos despir do velho homem e nos revestir do novo. Jogar roupas velhas fora. Vestir coisas novas que Deus tem nos dado. A abandonar velhos comportamentos. A abandonar velhas mentalidades. Assumir novas mentalidades. Assumir, tomar posse de um novo rumo. A palavra de Deus em Gálatas 2:20 diz: eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive. Já não sou eu quem vive. Você pode repetir isso comigo? Diga: já não sou eu quem vive. Agora diga assim: eu morri. Aleluia. Morto não sente nada. Morto não sente dor, morto não sente injustiça, morto não sente nada. Já não sou eu, mas quem vive? Já morri. É Cristo quem vive em mim. Eu estava contando para os irmãos. Eu estava uns 15 dias aí atrás, assim, eu estava triste com uma injustiça, sabe? Ai, gente, aí eu estava orando assim, falando: ô Senhor, falando com Ele, ainda falando. Está doendo, Jesus, está doendo, porque dói tanto. Por que, Senhor, está doendo? Eu não queria que isso doesse. As pessoas estão falando e pá. E eu estava ali colocando as roupas sujas na máquina para lavar. E aí as crianças tinham saído para a escola. E aí eu aproveito para orar alto e chorar um pouco. Aí eu estava: Senhor, por que dói tanto? E eu quase que pude ouvir audivelmente a voz do Espírito dizendo para mim: dói porque você ainda está viva, tem que morrer, Marissa. Morra de uma vez. Ai, Senhor. Larguei minhas roupas, dobrei meu joelho ali na lavanderia mesmo. E comecei: ai, Senhor, já não sou mais eu quem vive. Eu não quero sentir isso, não. Porque se as pessoas estão fazendo injustiça, não é contra mim, é contra o Senhor. Porque eu já morri, é o Senhor em mim. Então, o Senhor é para o Senhor. Trata como o Senhor quiser tratar, porque eu já morri. Eu te entrego e eu não vou sofrer mais. E eu comecei a cantar, coloquei um louvor e fui adorar o Senhor, cantando ao Senhor: Jesus, as estações mudaram, mas você continua sendo o mesmo. E fui limpar minha casa, feliz da vida, e abandonei aquele sentimento. É claro, ele veio bater na porta de novo, querendo doer. Eu falei: não vai doer mais, já morri. Não vou. E assim a gente vai andando, um dia de cada vez, um passo depois do outro. Amém? É assim que a gente vive. E vai abandonando essa necessidade de querer justiça com as nossas próprias mãos. Porque a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que tem fome e sede da justiça de Deus. Que hoje, ao sairmos daqui, nós decidamos não mais nos contentar com a nossa roupinha de domingo, sabe? Com vestir essa capa de crente, de espiritual na igreja. Mas lá fora, minha conversa é esquisita, minha palavra não tem peso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós não vistamos uma aparência de crentes no domingo, mas durante a semana no trabalho fiquemos em rodinhas com gracejos imorais, conversinhas tolas, inúteis, vendo vídeo que o outro mostra para você lá no seu horário de intervalo do seu trabalho, e você, em vez de falar que coisa horrível, você fica dando risada. Que você se posicione. Que você seja um homem de honra, uma mulher virtuosa. E diga: eu não gosto disso. Eu sou um cristão. Respeita a minha vida, a minha fé e o meu posicionamento.
E se quiserem virar as costas para você, deixe que vire, porque está indo gente ruim. Deus vai mandar gente boa para andar com você. Tem que ter posicionamento, irmãos. Jesus, quando foi morrer na cruz, ele não ficou assim, ó. Ai, peraí. Ai, não, peraí. Deixa eu pensar se eu vou. Aí o prego aqui, ó, o prego. Ai, não, pera, vai doer. Peraí. Ai, só um minuto, deixa eu me preparar. Não, Jesus foi lá e se entregou. Não foi? Ele não titubeou. Ele foi e morreu.